Vamos lá! Hoje eu vou tentar desvendar o ano em que Teletubbies se passa, usar teorias, coisas da série e confirmações oficiais dos criadores. O vídeo vai ser dividido em 4 partes: Teletubbies 1997, Teletubbies 2015, Tiddlytubbies e Teletubbies 2023 a 2026. Já avisando que foi muito demorado para fazer esse vídeo, então por favor deixe um like no vídeo e se inscreva para futuros vídeos sobre isso. Tive que separar o vídeo em 4 partes porque em cada edição você consegue perceber que se passa em datas diferentes. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira parte, o Teletubbies de 1995 a 1997. O mais velho, o Teletubbies clássico de 1995, criado pela produtora de séries infantis Wild Brain. A série deu muito certo, hoje em dia conhecida por quase todas as gerações, por ter uma edição a cada década, digamos assim. E também, um dos principais fatores que deixou essa série ainda mais famosa foi o jogo de 2013 a 2026, chamado Slendytubbies, que reviveu o Teletubbies, sendo uma paródia usando Slenderman com os Teletubbies que conhecemos. Sem falar que provavelmente 95% dos fãs de Teletubbies são fãs de Slendytubbies também. Mas, voltando pro foco principal, eu tive que visualizar muito a série. É prestar atenção em ponto todo para ter minha teoria o mais fiel possível. E uma das minhas bases foi a teoria chamada The Sun is Awake, feito por Alex Bale, aqui no YouTube inclusive, que a teoria fala sobre o Sol ter acordado e os ponto humanos tiveram que ir para o subterrâneo e ponto eles criaram os Teletubbies para deixar o bebê ponto Sol entretido para ele não destruir a Terra. Mas ao mesmo tempo que essa teoria faz sentido, eu penso que provavelmente não fariam algo tão complexo, mesmo sabendo que eles têm também um ponto público maior de idade. Então eu vou juntar tudo o que eu percebi e só coisas confirmadas, só umas teorias às vezes. Eu percebi que os Teletubbies têm tanto características ponto futurísticas quanto ultrapassadas, como a máquina ponto de creme sendo tecnológica com estética ponto boba e a máquina de torrada que é muito grande, mesmo sendo só para fazer torradas. Eu fui olhar o terreno para ver se ajudava com algo, mas era só terreno de colina verde, que é super normal. Então temos uma coisa para descartar já. Fui atrás do século em que portas automáticas foram criadas, já que os Teletubbies têm uma, e não me ajudou em nada, já que o primeiro registro de uma foi no século I depois de Cristo. Porém, a primeira torradeira veio a ser criada em 1909, e ela era bem pequena, então vou especular que seria uma torradeira de 1960. Teletubbies têm uma variedade mínima de animais, muitas flores e 2 tipos de árvore, de pinheiro e carvalho. E TVs foram criadas em 1938, mas eu peguei o modelo ponto de TV de 1980, pois a qualidade era a mesma que a da série, e as telas são muito parecidas. E também, os Teletubbies usam cobertores com aspecto ponto de metal, então eu diria que é cobertores térmicos, algo relevantemente ultrapassado para a época que estamos ponto até agora. Então, após todos esses aspectos, eu tenho meu veredito final sobre a série de 1997. Eu diria que ela se passa em 1970 a 1980, bem aproximado da data da série mesmo. Mas agora, vamos dar um pulo no tempo e ir para 2015. Essa é a antepenúltima, a série de 2015, uma das mais marcantes por ter sido logo após o sucesso que foi Slendytubbies 2 e 2 anos antes do 3. E viajamos muito no futuro e ganhamos coisas novas, ponto. Esse na versão de 2015, uma dessas coisas que é ponto a mais marcante foi o carro dos Teletubbies. E com vários tipos de brinquedos infantis em cada ponto episódio, tipo um escorrega ou um carrossel. E também foi a primeira vez que temos contato com os ponto Tiddlytubbies, que são 8 bebês Teletubbies, o que demonstra que na verdade os Teletubbies nunca foram bebês. Mas o Tiddlytubbies acabaria causando um efeito borboleta na comunidade de Teletubbies e Slendytubbies, ponto inteira, causando muito caos. Pois havia 2 teorias em que só uma era possível. Os Teletubbies nunca foram irmãos e tiveram filhos. Ou, 2, uma conexão com Slendytubbies, pois em Slendytubbies, futuramente no jogo, descobrimos que os Teletubbies vêm ponto de máquinas que criam vários tubbies usando o creminho. E particularmente, tenho quase certeza que a primeira é a real, já que Teletubbies quase processaram a Woolworks, criadora de Slendytubbies, por direitos autorais. Mas infelizmente, isso não ajuda em muita coisa, pois os Teletubbies poderiam ter filhos em qualquer época entre as séries.
Mas acontece que o carro dos Teletubbies parece ter vida própria. Então diria que ele é um carro com GE, que foram existir em 1980 até 1994, e mais com modelo, eu diria que seria um carro de 2000. E como o Sol das duas versões mudou, eu diria que o primeiro Sol morreu como um humano e apareceu outro. Assim, com a média de vida mundial do humano sendo 73,4 anos, o alvo seria 2053, o que parece estranho de fato, mas você iria entender melhor caso assistir a série. E a minha teoria fica com ainda mais sentido se você parar para olhar o cenário de Teletubbies, que foi feito ponto com CGI, que parece bem mais futurista que o de 1997 ponto, por exemplo, com muito mais natureza e futurismo na ponto casa dos Teletubbies por dentro e por fora. Então, com mais nenhuma prova, eu diria que Teletubbies edição 2015 foi criado em 2053. Agora para a penúltima série, os Tiddlytubbies. Tiddlytubbies foi uma série só no YouTube criada em 2018 e uma versão 3D em 2021. Ela conta sobre os filhos dos Teletubbies. Como é uma série que conta sobre esses outros personagens, é difícil saber a época, e pode ser até do mesmo ano de alguma das outras séries. Mas esse fato muda, já que o Nunu, o próprio ponto dos bebês, tem colorações diferentes na versão ponto de 2015 e Tiddlytubbies. Na de 2015, ele era rosa com laranja. Já em Tiddlytubbies, ele é todo laranja, o que indica que não se passa na mesma época que Teletubbies 2015. Mas isso acaba deixando um furo na própria teoria, pois ele pode ser antes ou depois de Teletubbies 2015. Mas algo bem curioso é que na realidade vai ser muito fácil para descobrir a época, já que tudo que eles têm já existe no mundo moderno. Tem episódios que eles brincam ponto de polícias, piratas, bombeiros e muitas coisas da atualidade. Porém, eu não achei mais nenhuma pista sobre a época ponto de Tiddlytubbies. A única coisa que me ajudou foi o fato ponto de a máquina de fazer torradas ficou menor, principalmente ponto em comparação com Teletubbies. Então, meu veredito ponto vai ter que ser completamente aleatório. Meu veredito é que Tiddlytubbies se passa por 2010 a 2030, por conta de como os episódios mostram coisas que temos na atualidade. Nem tão ultrapassado, nem tão tecnológico. E finalmente, por último, Teletubbies 2023, Netflix. E agora, o último Teletubbies que temos até agora, criado em 2023, e só tem na Netflix. Dessa vez, muito mais difícil de desvendar a época em que se passa. Temos muitas poucas coisas adicionais, mas uma é a mais importante, o Sol. Ele mudou, então isso indica que estamos à frente dos Teletubbies de 2015, já que o outro Sol provavelmente já morreu e esse é o novo. Então só fazer o ano que Teletubbies 2015 se passa, e fazer mais 73,4 que daria 2126,4, o que indica que Teletubbies 2023 se passa na metade do ano de 2022. Então, como a série não mostra mais nenhuma prova, temos nosso veredito de todas as séries dos Teletubbies, com a sequência sendo Teletubbies 1997 em 1970 até 1980, Teletubbies 2015 em 2053, ponto Tiddlytubbies em 2010 até 2030, ponto, e Teletubbies 2023 em 2126. Isso foi o veredito de tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima.